Você tá aí fazendo sua cozinha, mas tá com algumas dúvidas, né? E uma das principais dúvidas que as pessoas têm é em relação à escolha de cuba e de torneira. Então hoje eu vou te falar tudo sobre esse assunto, então já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e bora pro vídeo, assiste até o final que tem muita dica boa. Vou separar entre torneiras e cubas, tá? Assim vai ficar melhor a nossa comunicação, mas muita coisa aí se relaciona. Bom, a primeira dúvida das pessoas é torneira ou misturador? Qual que é a diferença? O que um faz, o outro não faz? Enfim, a torneira é quando a gente só tem água fria, ponto de alimentação lá, né, da estrutura já do apartamento ou da casa de água fria. Misturador é quando a gente tem água quente e fria no mesmo equipamento, nesse mesmo acionamento. Então a gente tem água quente ou fria ou morna, que é a mistura das duas. Então quando tiver essa situação, misturador, água fria, só torneira. Uma questão que é bem importante quando a gente escolhe uma torneira para nossa cozinha é o posicionamento dela em relação ao acionamento. Muitas vezes é uma torneira que ela tem um acionamento para trás, você precisa ligar ela colocando o acionador ali para trás. E quando a gente coloca para trás e não tem esse espaço certinho entre a cuba e esse roda-pia, bate e você não consegue ligar a sua torneira. Então presta atenção nisso, pelo menos uns 10 centímetros entre a cuba e esse roda-pia, para garantir que esse acionamento vai ser bem feito. Quando a gente faz projeto por aqui, a gente calcula isso bem certinho para não ter esse tipo de problema. Essa é uma questão bem importante. 10 centímetros aí é o mínimo padrãozão, mas cada torneira, misturador, enfim, é uma peça, cada elemento requer suas necessidades especiais, vamos dizer assim. Então a gente precisa prestar atenção nisso, tá? E existe a torneira ou misturador de mesa, né, que é de bancada, ou de parede. Quando a gente fala na de parede, a gente já ganha muito mais espaço nessa bancada. Então é bem interessante quando a gente tá com algum problema aí, né, de circulação ou de espaço mínimo para essa bancada, é colocada aí a torneira na parede, porque a gente ganha muito esse espaço, esses 10, 15 centímetros ali que ela ocupa, tá? Isso vale tanto para cozinha como também é uma boa estratégia para banheiros. Então quando a gente pensa as torneiras ou misturadores por aqui, de novo, tanto para banheiro quanto para cozinhas, que é esse caso, tem que analisar se essa curvatura realmente a água vai cair no centro, né? Ela tem que estar alinhada com o ralo dessa cuba, porque faz sentido se isso for pensado para ser muito mais ergonômico e funcional no dia a dia. Então analisa bem se essa curvatura, né, faz o teste. Isso quando a gente, como eu disse, quando a gente faz projeto, a gente tem todos os bloquinhos dos programas que a gente usa para fazer essa simulação. Mas caso você não esteja fazendo projeto, dá uma olhada, pega essa torneira, leva na sua casa, testa, vê se vai dar certo, faz uma análise realmente na loja para não ter esse tipo de problema, tá? Tem que prestar atenção nisso. Uma questão que deve prestar muita atenção e que tem a ver com cuba e torneira é se essa torneira ou misturador vai ser colocado na cuba em si ou se ele vai ser colocado na pedra. Existem equipamentos, né, de cubas, da Tramontina, enfim, que já tem a furação prevista para colocar essa torneira ou esse misturador. Então cuida com isso, que às vezes você colocou lá uma cuba que pegou um pedaço da sua cuba e você ainda colocou a torneira lá na pedra, então perdeu 2 espaços. Então esses ajustes, essa compatibilização desses 2 elementos é muito importante, tá? Uma questão muito importante relacionada ainda a torneiras e misturadores é o tamanho dele. Muitas vezes as pessoas querem utilizar aquelas torneiras gourmets maravilhosas e elas são muito altas. Elas chegam a ter até uns 80 centímetros de altura, né? Que elas são gigantonas, enfim. E quando a gente tá lidando de uma cozinha no dia a dia, não dá muito para colocar essa torneira, porque senão o seu armário vai ficar muito alto, muito para cima. Então a torneira já ocupa bastante espaço, aí o armário que era para começar uns 60 ali da bancada, vai começar uns 85, e se você não tem tanta altura, né, se a gente estiver falando aí de uma pessoa de 1,60 m até 1,70 m, fica desconfortável, vai ter que pegar banquinho pra acessar esse armário, então não é legal, tá? Eu sei que às vezes a gente pensa, né, na minha casa eu vou ter tudo, enfim, mas existem algumas limitações pra justamente na sua ergonomia, no dia a dia, ser funcional, tá? Agora eu vou te contar algumas soluções sobre cubas. As cubas são fundamentais no espaço, né, a gente precisa delas, mas às vezes as pessoas se perdem um pouquinho, tipo, eu preciso de uma cuba grande, então a minha casa vai ter que ter uma cuba grande. Às vezes você tá num apartamento um pouco menor, enfim, que a cuba grande, na verdade, vai te trazer mais prejuízo do que benefícios.
porque ela vai ocupar aquele espaço que a gente precisa de área seca, área molhada até, enfim, mas área de bancada. Se a cuba é muito grande, você perde espaço para apoiar as coisas. Então, uma solução que a gente sempre orienta os nossos clientes em consultoria, ou que a gente pensa realmente para os nossos clientes aqui em projeto, é essa proporção. Então, um espaço muito grande, uma bancada muito grande, a gente pode pôr uma cuba maior, ou uma cuba grande, ou uma cuba dupla, ou uma cuba tripla até. Mas quando a gente está lidando aí com um apartamento pequeno, um loft, a cuba é super pequenininha, é fogão, espaço do escorredor e cuba já, não tem como a gente perder espaço, né, dessa bancada com uma cuba muito grande. Então presta atenção nisso, até justamente na hora de dispor esses ambientes aí na sua casa, porque o tamanho de bancada é uma coisa que a gente usa todos os dias e se não for bem pensado pode trazer aí bastante desconforto no dia a dia. Uma questão muito importante que pode te trazer muita dor de cabeça é colocar uma cuba muito grande ou uma cuba, enfim, no posicionamento errado que vai pegar bem no montante de armário. O que é um montante de armário? É quando a gente tem as portinhas na frente e aí a gente tem as laterais dos móveis, né, que segura esse móvel, estrutura esse móvel. E se a gente coloca, por exemplo, aqui tem um montante, aqui tem outro, e a gente coloca uma cuba posicionada mais pra cá, esse montante aqui ele não faz mais a função de sustentar realmente esse móvel, tem que fazer um corte nele e é beozão, tá? Então quando a gente pensa, né, o posicionamento das cubas por aqui, a gente sempre centraliza ela entre esses dois montantes para que ela cumpra a sua função e não tenha nenhum problema em relação a isso, tá? Isso é uma questão que a cozinha é muito complicado, o projeto de cozinha é muito complicado, porque tudo precisa estar compatibilizado. Então a gente fala de pedra, de cuba, de metal, de marcenaria em si, enfim, são vários detalhes que precisam estar funcionando juntos, tá? Então isso é uma questão muito importante de compatibilizar esse posicionamento da cuba para não pegar nenhum dos montantes ali do armário. Tá, Carol, mas que tipo de cuba que eu coloco? Tem a de embutir, tem a de sobrepor, tem a de sistema flush, que eu já vou te contar um pouquinho mais como que ela funciona. Mas principalmente a de embutir ou de sobrepor eram as mais comuns no mercado até então, né? Quando a gente fala da embutir, a gente tem a parte da pedra e ela vem aqui para baixo. Quando a gente fala de sobrepor, tem a pedra, ela tem uma bordinha aqui e aí ela vem para baixo. O problema dessa bordinha é que quando a gente fica puxando uma água, sei lá, da bancada, né, que tem ali pra dentro dessa cuba, fica difícil de entrar essa água. E quando a gente tem uma bancada e a cuba tá por baixo, fica criando um lodinho aqui que não é nada higiênico. Então a Tramontina trouxe uma solução muito legal, que eu gostei bastante quando a gente viu. Já não é uma solução tão nova, a gente já vem usando os nossos projetos aí há alguns anos, mas poucas pessoas conhecem, que é o sistema flush. Então tem o flush, o semi-flush, enfim, mas o que a gente gosta de usar é que ele faz com que a cuba fique exatamente alinhada com a pedra. Então, justamente você pode puxar essa água para dentro da cuba e não vai ter nenhum empecilho e nem vai ficar criando lodinhos, né? Por conta desses negativos aí entre cuba e bancada. Então é um sistema bem legal, deixa tudo bem alinhado mesmo. Lá no meu Instagram eu fiz um vídeo de uma cozinha que a gente concluiu e que mostra bem certinho esse alinhamento. Corre lá no nosso Instagram se você não nos segue ainda lá, h+.arc, que a gente traz várias soluções, mostra as nossas obras por lá também, com pílulas, né, dessas dicas muito importantes que facilitam muito o dia a dia, ergonomia, economia e funcionalidade. A questão do acabamento também, né? Quando a gente fala de cuba inox, a gente tem agora várias marcas que tem não só o cromado, a gente tem dourado, tem preto, enfim, maravilhosas, que tem que ter um detalhezinho, né, um cuidado a mais com elas, porque é uma pintura em si. Mas muita gente me pergunta, Carol, eu gosto do acetinado, mas eu fico com medo, eu gosto do polido, mas fico com medo. A minha orientação sempre o acetinado ele é muito mais funcional. Às vezes a pessoa que tá lavando ali uma louça não tá com muito cuidado, pode dar uma riscadinha se for o polido, tá? Não que o escovado não vai arriscar, mas ele aparece menos. E o polido aparece muito mais, com uma cara de acabado, aquele polido riscado, sabe? Então a minha orientação é sempre indicar a parte de escovados para as cubas inox. E aí você pode ir pro dourado, enfim, tem lindas cubas para você abusar aí na sua cozinha. Outra questão relacionada, né, cuba, bancada, enfim, a gente pode falar muito mais sobre cozinhas aqui. A gente já tem vários vídeos sobre iluminação, enfim, outros detalhes de cozinha. Mas uma situação que faz total diferença nas cubas é a parte dos acessórios. Então, por exemplo, a Morgana da Tramontina, que é uma cuba que a gente usou por muitos anos aqui nos nossos projetos, que ela tem vários acessórios. Ela tem uma tábua que, enfim, tem um pedacinho ali que pode pôr um escorredor. Existem outras cubas também da Tramontina e de outras marcas que tem os acessórios também. Mas essa daí era uma que inovou o mercado e teve esses acessórios
e chama muita atenção das pessoas por muito tempo. Então esses acessórios, dosador de sabão, enfim, tudo isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Então pensa bem se você vai colocar na bancada ou se vai colocar ali na cuba em si, se ela já tem furação especial para isso ou não. Então esses acessórios são bem importantes. Outro acessório que é muito legal é a válvula de escape. Ela é uma válvula que para cubas um pouquinho mais detalhadas, ela tem um espacinho que se abre. Tô ali lavando alguma coisa e deixei uma panela enchendo d'água e começou a encher mais do que precisava e vai transbordar. Ela tem tipo um ladrão ali um pouquinho mais acima dela, que a água vai escoar por ali e não vai ter problema de inundação. Isso é bem interessante para quem for um pouco desligado aí, como eu, colocar esse tipo de segurança mesmo na sua cuba. Outra questão que não é da cuba em si, mas precisa ser pensado junto, se você quiser, é a parte de triturador de alimentos. Lá onde fica a parte da válvula, do ralinho ali, a gente consegue instalar um triturador de alimentos ali já mesmo e acoplar nessa cuba. Então é bem interessante também. E uma novidade de mercado que a gente viu na última Expo Revestir, que a gente frequenta sempre aqui, feiras, de acessórios, decoração, enfim. E na Expo Revestir a gente viu muita cuba de louça, cuba de cozinha mesmo, mas no material de louça. Então a gente viu muito da Roca, enfim, e que são cubas que vão entrar muito no mercado. É uma tendência bem interessante. Existe aquela Farm Sink, que ela é um pouquinho mais pra frente, é uma cuba de fazenda, vamos dizer assim, numa tradução bem livre. Ela vem um pouquinho pra frente e tal, a gente tem alguns tipos de situações que a gente pode utilizar ela, mas eu não acho ela muito funcional, sendo bem sincera. Mas existem essas de louça que estão entrando aí no mercado e eu acho que pode ser uma boa opção. Falei um pouquinho aí sobre torneiras, cubas, enfim, tudo isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Você tá vendo que são detalhezinhos que quando a gente tá lá, às vezes as pessoas pensam, vou fazer mesmo, vou quero cuba, vou quero isso, vou quero aquilo, não sei o que, só quero tudo pronto. E na verdade, quando esse turbilhão de obra, passa, você vai ficar com aquela casa por muitos anos. Então vale muito a pena pensar todos esses detalhes agora, para quando passar esses anos, usando a casa, não se arrepender. Às vezes as decisões que você vai tomar de um ano de obra, que vai ficar estressado, enfim, porque não tem projeto, porque não tem orientação de profissional, que é o que acontece na maioria das pessoas que sofrem com obra, na verdade você vai tomar decisões erradas que vão influenciar por 10, 15 anos aí da sua vida, Você não tá fazendo um investimento para daqui 2, 3 meses trocar tudo de novo. Então esses detalhes fazem muita diferença e é isso que uma arquitetura bem pensada, projetada faz, Pensa na sua qualidade de vida com esses detalhes que influenciam completamente e diretamente o nosso dia a dia. Se você quer conhecer um pouco mais de soluções de outros ambientes ou até aqui de cozinha, a gente ainda consegue falar de revestimento, de tipos de pedra, armário, marcenaria, tem um monte de coisa para falar. Deixa aqui nos comentários o que você quer ver aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos também. Eu tô aqui, parei minha rotina aqui no escritório para contar realmente os nossos segredos aqui de projeto para você, para te ajudar a ter mais qualidade de vida através da sua casa. Então eu espero muito que você tenha gostado, espero que você realmente aplique todas essas soluções, mas se você quiser que a gente tenha todo esse olhar, pense tudo isso para você, o primeiro link aqui na descrição, a gente tem a aplicação para os nossos projetos. Então a gente tem algumas perguntinhas, analisa se você é o nosso perfil de cliente e aí a gente pode fazer o teu projeto aqui no nosso escritório. Tudo isso que a gente falou, pensando em todas as soluções de todos os ambientes, para você não ter que se incomodar, a gente pode fazer aqui para você. Caso contrário, pega essas dicas, aplica aí na sua casa e tenha qualidade de vida através da arquitetura, porque vale muito a pena. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!